Porque Deus é justo, você é perdoado. Mas quando Cristo se revela a nós, automaticamente Cristo nos revela o nosso chamado. Dar nosso para Deus é uma resposta diferente. Deus vai estar no meio dela. Porque nós somos chamados para vencer. Quem diz que você sai do Cristo, você vai levar. Olá, eu sou William Oliveira e esse é o Caverna Drops número 4. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo nesses dias. Todos nós estamos aqui nesse mundo com um objetivo, com um propósito, com sonhos de Deus para nós. Nós fomos gerados no centro do coração de Deus. Cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso corpo, da nossa personalidade foi gerado conforme o propósito de Deus. Isso nós podemos ver no Salmo de número 139, dos versículos 13 ao 18, diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, e eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos, se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Deus tem planos para cada um de nós. Nós não somos um aborto da natureza, nós não somos um erro da trajetória, nós não somos um erro dos nossos pais, não. Nós fomos criados e pensados no coração de Deus e Ele tem planos para cada um de nós. Um dos grandes erros que cometemos é nos achar inferior aos outros, achar que nós não somos capazes de fazer nada, que Deus nunca vai nos usar para fazer nada. Mas isso acontece quando a gente olha para nós mesmos conforme o padrão dos homens e não conforme o padrão de Deus. O padrão de Deus é totalmente diferente do padrão do homem. Isso a gente pode ver lá na passagem de 1 Samuel 16:7. É uma passagem onde Deus manda o profeta Samuel para ungir um novo rei sobre a nação. E chegando lá, Samuel avista os irmãos de Davi, que aos olhos eram todos mais capazes que Davi para ser um rei. Só que a gente pode ver que para Deus não importa a aparência, importa sim o coração. 1 Samuel 16:7 diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então não importa se você é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, preto, branco, isso não importa. Para Deus nada disso importa. Importa é o seu coração, o seu interior. Depois que Samuel ungiu a Davi como o novo rei de Israel, Davi esperou um tempo de 15 a 18 anos até assumir como rei realmente sobre a nação. E nós podemos ver que isso foi um tempo de Deus na vida de Davi, um tempo que muitas vezes nós vamos ter que viver na nossa vida até ver os planos de Deus, os sonhos de Deus cumpridos em nós. Porém, hoje a gente vive em meio a uma geração que é conhecida como uma geração fast food, que quer que tudo seja rápido, prático, quer tudo para ontem. E muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes nós temos que esperar um tempo mesmo, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento em Deus, para a gente poder ver tudo se cumprindo em nós. E o maior exemplo que a gente tem na Bíblia, que a gente deve seguir, é a vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se despiu de toda a glória e veio até a terra e se fez homem aqui, viveu como homem em nosso meio. E mesmo assim, ele esperou 30 anos aqui na terra para ver o seu ministério começar a se cumprir em nosso meio. Foram 30 anos de espera, onde ele não quis acelerar o processo, onde ele esperou o processo de Deus, até ver se cumprir toda a vontade do Pai. Agora que sabemos que Deus tem plano para nossas vidas, que nós não somos uma obra do acaso, e que sabemos também que isso pode levar um tempo para se cumprir em nós, nós devemos aplicar 3 regrinhas em nossas vidas que irão nos ajudar muito, que é ter um objetivo, estabelecer regras e manter o foco. Tenha um objetivo,
Que nosso objetivo seja ver se cumprir em nossas vidas todos os planos, todos os sonhos de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Que Deus venha cumprir em nós tudo aquilo para que nós fomos criados, 100%, que nós venhamos a viver 100% do que Deus tem para nós. Não 98%, a gente não pode ficar satisfeito com metade, com 70%, 80%, 90% do que Deus tem para fazer. Não, nós temos que querer viver 100% daquilo que a gente foi criado. Regras. Nós temos que estabelecer regras na nossa vida. A gente vive também em meio a uma geração onde não há regras, onde não existem limites. É uma geração desregrada. Só que se nós queremos realmente viver tudo que Deus tem para nós, nós temos que estabelecer regras. Estabeleça regras. Tenha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, onde a gente vai crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos disso, viver uma vida com regras, para a gente ter um crescimento diante de Deus, para que a gente venha a ser capacitado para fazer tudo aquilo para que a gente foi criado. E também a gente tem que manter o foco, manter o nosso foco em Jesus. A gente não pode nunca tirar os nossos olhos dele. Na nossa vida muitas coisas acontecem, vão acontecer, que vêm para nos tirar o foco, tirar os nossos olhos de Jesus. Muitas vezes são coisas ruins, são dias ruins, são coisas que vêm para nos entristecer e fazer-nos olhar para o lado, para trás e não olhar mais para Jesus. E muitas vezes são coisas boas, são propostas tentadoras que o mundo nos faz para querer tirar os nossos olhos de Jesus. Mas nós não podemos deixar que nada disso tire os nossos olhos dele. Então, tenha um objetivo, estabeleça regras e mantenha o foco. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então esse tempo de espera para ver a promessa de Deus cumprida na sua vida. Aproveite ele com qualidade, use ele para o seu crescimento, para a sua capacitação. E eu quero encerrar compartilhando uma frase e um trecho de um livro que eu li nesses dias. A frase é da Zoe Lilly e diz assim: que o nosso desejo pela promessa cumprida nunca seja maior do que o nosso desejo por aquele que é fiel para cumprir a promessa. Que o nosso desejo por Jesus ele supere todos os outros desejos do nosso coração. Que o nosso desejo em conhecer Ele e prosseguir conhecendo Ele, Ele esteja vivo em nossos corações todos os dias. E também o trecho do livro que se chama O Voo do Urubu, do Gesser Pires, ele diz assim: você pode ser um pastorzinho de ovelhas por um bom tempo, assim como Davi começou. Enquanto essa for a sua estação, seja o melhor e mais fiel, fazendo com muito amor. De repente pode aparecer o profeta do Senhor e anunciar você como o próximo rei da sua geração.